Então, Josué capítulo 15, versículo 17, ele conta a história da família de Calebe. Diz assim, 17, tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse o campo ao pai dela. E ela apegou o jumento, então Calebe lhe perguntou, o que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor está nos dando. Te agradecemos porque podemos sentir a Tua misericórdia, a Sua graça sobre nós. E queremos, Senhor, nesta manhã, nos expormos à Tua palavra e pedirmos, Senhor, que o Senhor venha a falar ao nosso coração. E que assim o Senhor venha cumprir em nós o Teu querer como cantamos. E que o Teu nome seja glorificado. Leva o nosso pensamento, o nosso coração cativo à Tua obediência, de forma que nós possamos manter focados naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Amém. Esse texto é um texto que conclui a história da família de Calebe, como eu falei. A família de Calebe, é interessante o testemunho da família de Calebe. Quando penso na família de Calebe, eu penso que há um poder sobre nós de influenciar pessoas. Há um poder sobre nós de transformar também vidas a partir daquilo que nós vivemos. Porque como nós vivemos, nós também, vamos compartilhar a nossa vida com outras pessoas. Então, nós temos a responsabilidade de fazer bem feito. Amém? De viver bem. Porque os nossos filhos estão nos observando, nosso vizinho nos observa, as pessoas nos observam. E nós precisamos entender que nós influenciamos. E não são coisas que nós deixamos para os nossos filhos. Ainda que nós possamos fazer um bom caixa durante o tempo que vivemos. Quando for dessa vida, ele vai herdar tal coisa, vai ficar bem. Mas muito mais que isso, o nosso maior legado, querido, querida, é deixarmos um testemunho, um jeito de viver, que é compreendido por aquele filho, por aquele vizinho, por aquela pessoa que a gente está junto, que é compreendido como alguém que andou com Deus, que confiou em Deus, que viveu em Deus grandes coisas. Você quer ser isso para a sua vida? Você quer? Eu quero. Eu quero deixar um legado. Por isso a gente não veio a passeio nesse mundo, não é mesmo? Deus tem um propósito para nós, e nós precisamos viver isso. Então a vida de Calebe já começa, Calebe muito jovem, a Bíblia diz que Calebe tinha um espírito diferente. E eu gosto desse termo, espírito diferente. Que espírito é esse? Alguém que tinha algo dentro de si que queimava. Alguém que tinha algo dentro de si que influenciou as outras gerações que vieram depois dele. Os filhos receberam essa herança. As pessoas, eu creio que o genro e todas as pessoas que compartilhavam a vida com Calebe, tiveram esse diferencial porque receberam algo especial. Então nós vemos nessa questão da vida de Calebe algo muito importante. Eu quero compartilhar um pouco mais da vida de Calebe. Em Números 13, 30, tem algo que fala sobre Calebe. Essa história, talvez você não conheça a história de Calebe, mas eu vou só fazer uma pincelada aqui para você entender do que eu estou dizendo. A Bíblia diz que Deus mandou que o povo espiasse a terra. E o povo saiu para espiar a terra, 12 pessoas, 12 homens saíram para espiar a terra. E quando eles voltaram, prestaram relatório, e quando eles prestaram a relatório a Moisés e ao povo, eles desmotivaram o povo. Os 10 homens desmotivaram o povo. Disseram, essa terra é ruim, essa terra não é boa, essa terra tem gigantes, nós vamos morrer se entrarmos lá, nós não vamos conseguir. E eles começaram a difamar a terra. Mas a Bíblia fala a respeito de Josué e também de Calebe. No versículo 30 de Números 13 diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse é o espírito diferente, entendeu?
Esse é algo que tem que ter um diferencial da nossa vida enquanto homem e mulher de Deus. Ele diz, olha, vamos, Deus é conosco, vamos, nós vamos conseguir. Então, nós vemos que Deus, por causa desse espírito diferente, a Bíblia diz que Deus então daria a Calebe algo especial. Deus prometeu para Calebe algo muito especial. Deus disse a Calebe que ele herdaria a terra. Deus disse a Calebe então que por causa desse espírito diferente, Calebe e Josué entrariam na terra. Os 10 espias e o povo que chorou a noite toda morreriam no deserto. E Deus determinou então que a partir dali eles caminhariam 40 anos, não mais 40 dias. Olha que coisa. Que mudança de rota por causa do jeito de viver. Então a Bíblia diz sobre Calebe, Deus faz essa promessa a Calebe, e o tempo vai passando, e eu quero mostrar para você agora, nesse Josué capítulo 14, vai lá no Josué capítulo 14, nós estamos chegando nesse contexto. Josué capítulo 14, versículo 6, diz assim, versículo 6 começa, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos subiram comigo e desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E aí ele declara, eis agora, versículo 10 de Josué 14, eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda em deserto. Versículo 11, e eu sou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Verso 12, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam Anaquis e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo, para desapossar como prometeu. Olha que coisa. Esse espírito diferente de Calebe o fez lembrar 45 anos depois, ou seja, ele estava com 85 anos, lembrar-se da promessa que Deus havia feito a ele. O tempo passou, e é interessante, depois um dia nós vamos falar sobre isso, mas o tempo passou, e se você continuar vendo, você vai ver que ainda havia gigantes na terra. Alguém não se posicionou, e o gigante estava lá. E pior, a herança do gigante também estava, porque se você depois olhar esse capítulo todo, você vai ver que Calebe tirou um por um da terra, todos os filhos de um tal Arba, que era o maior gigante. E é interessante que, então, Calebe, por causa desse espírito diferente, ainda que houvesse gigantes, ele não temeu, ele continuava com o mesmo coração, com a mesma postura, com a mesma vivência, 45 anos depois. E às vezes a gente está aí com 12, 15, 50, 80, desanimado, né? Eu gosto de conversar com a dona Alice. Está aqui, né, dona Alice? Foi internada, saiu, está aqui. Quantos anos a senhora tem? 90 e? 95. Pensa, gente. É espírito diferente, é ou não é? É assim, a gente vive a fé todo dia. Assim como Calebe, assim como Dona Alice, assim como tantos outros que Deus tem levantado, tem esse espírito diferente. Calebe desalojou os gigantes, ele teve a proatividade de dizer, não, Deus me deu isso. Deus me deu Hebrom por herança, mesmo que tenha gigantes, nós vamos batalhar e tirá-los de lá. Olha só. E a Bíblia continua essa história, e entra então a filha de Calebe, que viu tudo isso, filha de Calebe, Axa. Quem já ouviu falar dessa mulher? Axa. Alguns. Axa era filha de Calebe.
E a filha de Calebe provavelmente testemunhou muitas coisas a respeito do pai. A filha de Calebe testemunhou a firmeza do pai, o desejo pela terra no coração do pai. Certamente o pai falou, olha, um dia Hebrom vai ser nosso. Um dia Deus vai nos dar. Vamos nos preparar, vamos nos organizar. Então a gente vê que Axa tinha um coração também diferente. Axa foi alimentada todos os dias com uma vivência diferente, com um legado diferente. E essa é a nossa responsabilidade, queridos. As pessoas precisam ser alimentadas pelo nosso legado, por aquilo que nós vivemos em Deus, amém? Porque eles estão nos observando. Então, a gente vê Axa, que andou ali percebendo tudo aquilo que estava acontecendo, né? Você foi influenciada, cresceu ouvindo a respeito do deserto, do seu pai na terra, do que ele tinha feito e tantas coisas. E a Bíblia fala que Calebe, ele tirou, como eu falei, a Bíblia relata isso, tirou alguns gigantes que estavam na terra, a terra era muito grande, mas havia alguns lugares, e esse lugar que a gente viu em Josué 15, Josué 15, diz assim, o lugar, Calebe disse ao povo, olha, se alguém tiver coragem, lá no versículo 15, ele diz, olha, se alguém tiver coragem de tirar o gigante desta cidade, vai ter a minha filha Axa por mulher. E aí, eu acho que a Axa era, né, concorridinha. E aí, então, levantou-se um homem chamado Otiniel. Ele disse, eu vou. Olha o espírito diferente. Eu vou. E aí, então, a Bíblia diz que Axa casa-se com Otiniel. E eles recebem de presente, a continuidade dessa história é que eles recebem de presente uma fazenda. Ó, que bênção, né? Quem quer receber uma fazenda aqui? Eu quero. De repente um tio distante, alguém, sei lá, né? Parece, ó, recebeu aí uma fazenda. E a Axa ganhou uma fazenda de presente. Só que o detalhe da fazenda é que a fazenda ficava no meio do deserto do Negueb. Eita Jesus! Que presente, a gente diz presente de grego esse. Que situação, entender que eu ganhei um presente, que é presente de casamento do meu pai, coisa boa, e de repente está lá no meio de um deserto. E eu penso que muitas vezes a gente se sente assim. A gente diz assim, não, agora vai. Agora, esse ano acontece, né? E aí, não acontece. E aí, continua as coisas, as situações, né? A gente fica frustrado. Eu imagino que Axa também ficou. Puxa vida, podia ter recebido o outro lado, ou qualquer outro lugar, ou em gado, ou em camelo, sei lá. Mas ele me deu a terra. E ela não se conformou, né? Ela aceitou o presente, mas na cabeça dela ficou, nós podemos melhorar esse negócio. Olha o espírito diferente, novamente. Nós podemos melhorar esse negócio. E a Bíblia diz, a gente leu esse texto, lá no versículo 19, ela vai a Calebe, e ela diz assim, respondeu ela, Calebe pergunta, o que você deseja? E ela responde, dá-me um presente, deste-me esta terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha que interessante. Ela pede fontes. Ela pede algo para o pai que significava muito, que iria transformar a sua vida. Ela faz um pedido ousado para o pai. Ela se lança dizendo, olha, eu vou pedir para ele. Muitas vezes nós também nos encontramos em lugares difíceis, não é mesmo? Você sabe onde você está. Qual é o lugar difícil que você se encontra? Quais são os seus, né? São os nossos neguebes. Nós entendemos quais são. Às vezes nós temos dificuldades de relacionamento familiar, nós temos dificuldades financeiras, temos dificuldades emocionais, o nosso coração está sempre com algumas questões para serem trabalhadas, nossa profissão não vai, e a gente começa um novo ano pensando, e aí Deus, vai continuar do mesmo jeito, né? E eu penso que Axa nos ensina muito, e eu quero mostrar para você 2 ensinamentos a respeito de Axa, desse espírito diferente que ela herdou do pai, que ela tinha no seu coração. Ela teve
duas atitudes importantes. A primeira delas está lá no versículo 18. Vê lá, 15, 18, Josué 15, 18. Ela diz assim a palavra: esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela, olha só, ela pediu para Otiniel fazer. Mas ela tomou a atitude, então, de montar no jumento. E então Calebe perguntou a ela: que desejas? Ela vai ao pai. No começo, ela diz: vai lá, marido. Vai lá, conversa, porque a mulher não tinha muito acesso, né? Era esse tempo. Mas ela fala assim, não, eu vou montar nesse jumento e eu vou lá conversar com meu pai. Isso demonstra uma coisa muito especial que nós, queridos, com um espírito diferente, precisamos ter. Precisamos, quando recebemos fazendas desertas, quando recebemos situações difíceis, nós precisamos ir para o pai. Olha que coisa. Ela foi ao seu pai, ela buscou o seu pai, ela buscou e não mediu esforços para estar na presença desse pai. E ela foi até ele, porque ela confiava nele. Ela foi até ele porque ela sabia que seria ouvida. Ela foi até ele porque sabia que seria atendida. Olha que especial. Ela confiava nesse pai, ela sabia quem ele era, ela conhecia o seu caráter, ela sabia que ele a receberia como filha amada. Amém? E é dessa maneira que Deus trata conosco. Quando nós vamos ao Pai, quando nós levamos as nossas dores, quando nós levamos as nossas questões ao nosso Deus, Ele nos ouvirá. Amém? Você precisa crer nisso. Porque a Bíblia diz que quando nós vamos para a presença do Pai, nós precisamos crer que Ele existe e que Ele é presenteador de quem o busca. É ou não é? A Bíblia diz isso. E às vezes nós entramos na presença do Pai meio sem graça, meio que parece que Ele não vai te ouvir, parece que Ele não vai fazer algo a respeito. Nós vamos de forma tímida, com medo, com vergonha. Mas nós precisamos ter ousadia na presença do Pai. Amém? Eu não sei quais as questões que você tem vivido, quais os neguebes que você tem vivido ao longo desse ano que passou e que se está continuando, né? Virou o ano, mas o neguebe continuou. Mas eu quero dizer para você, querido, nessa manhã, vá até o Pai. Amém? A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7, fala a respeito daquilo que o Senhor nosso Deus fez por nós. Gálatas 4 a 7, diz assim: vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Amém? Você é filho. Não foi qualquer coisa que Deus fez, Ele enviou Jesus e trouxe a nós a possibilidade de sermos resgatados. E sendo filhos, nós podemos chegar com confiança na presença do Pai. Calebe é essa figura que representa, nós vamos trazer isso, representa Deus para nós. Calebe estava lá com o seu caráter firme, constante, diferente e conhecendo esse pai, foi lá e pediu a ele: Pai, dá-me fontes. Dá-me fontes. A cruz, querido, é um convite para nós, um convite à oração. A cruz não é só a manifestação do perdão dos nossos pecados. A cruz tem muitos outros simbolismos. Um deles é olhar para a cruz e dizer: eu posso me achegar. Amém? Olhar para a cruz e dizer: não, eu vou ser recebido. Eu vou ser ouvida. Eu vou ser acolhida. Ele vai me ouvir. E só faz isso quem se sente filho. Só faz isso quem entende que tem filiação.
Filiação. E aqui é uma coisa séria, cristão que não tem filiação, querido, vive uma vida extremamente conturbada e muito diferente daquilo que Deus planejou. Então presta atenção se você tem vivido filiação, ou você tem vivido filiação a uma denominação, ou alguém. Nós precisamos receber essa adoção no nosso coração, amém? Eu não sei qual é a visão de pai que você tem. Geralmente a visão terrena que nós temos de pai, às vezes nós transferimos para Deus. Mas nós precisamos olhar para esse Deus e ver que o nosso Deus é um Deus que tem um espírito diferente. Muito diferente do nosso pai. Muito diferente daquilo que a gente viveu. Amém? Então, chame ele de pai. Vá até ele. Quais as questões que nós precisamos tratar? Quais são os desertos? Deus, Pai, eu vou na tua presença. A segunda atitude que eu quero compartilhar com você, que Axa fez e que move o nosso coração, versículo 19, ela fala assim, respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. É interessante que Axa pede fontes e não diz, me dá a fonte superior, me dá a fonte inferior. Não, ela fala, me dá fontes. E o pai fala assim, tudo bem, eu vou te dar as fontes superiores e as inferiores. Isso fala muito daquilo que a gente precisa viver. A gente precisa viver vida abundante aqui e precisa desejar o céu. Amém? É isso que nós precisamos fazer. E é interessante que Axa faz esse pedido e ela tem essa atitude, ela faz esse pedido porque ela era proativa. Ela faz esse pedido porque ela queria adornar o lugar onde ela estava. E aqui Axa, o nome Axa significa adornada. O nome Axa significa rompedora de véus. E Axa, ela faz exatamente isso. Ela fala, olha, me dá essa porção e me dá fontes. Ela adorna o lugar onde ela estava. Ela diz, olha, tudo bem, eu vou estar lá no Negueb, no deserto, mas me dá fontes, eu quero melhorar, eu quero transformar esse lugar. E eu fico pensando assim, a gente às vezes desiste de terra seca que vem para nós, né? A gente diz assim, Deus, isso é tão difícil, não vou dar conta desse negócio. A gente quer passar para o outro, a gente quer dar um jeito, mas a Bíblia diz que ela insistiu e ela perseverou. Ela pediu fontes. Eu fiquei pensando que adornar, a semana passada a gente estava voltando de viagem. Vou contar, tá, marido? A gente estava voltando de viagem e no meio da estrada, a gente estava voltando de noite de São Paulo, pela BR-116, e estava chovendo. Quando a gente chegou em Registro, deu um pé d'água, não sei se aqui em Curitiba deu essa chuva no domingo passado. Mas deu uma chuva pesada, cheia de raio, cheia de trovão, sabe aquele, parece que tudo, né, me senti naquele mar revolto. E a chuva caindo, o limpador do para-brisa não dava conta da água que caía. E eu falei para o Fábio assim, eu estava com um travesseiro no colo, eu agarrei no travesseiro. Sabe aquela sensação assim, agarrei no travesseiro, eu falei, Senhor, amor, encosta, pode encostar. E ele falou, não, a gente vai devagarzinho. E ele colou atrás de um caminhão, colou não, ficou meio que sendo, acompanhando o caminhão, esperto. E aí, acompanhando o caminhão, aquela chuva caía, tinha galhos no meio da estrada, as árvores começaram a cair na estrada, e a gente passava por cima delas, sabe aquela coisa? O caminhão ia bem, mas nós, Mas naquela situação toda, o Senhor falou para mim, começa a cantar. E eu comecei a cantar. Fiquei 40 minutos cantando até aquela chuva passar e nós na estrada. E engraçado que as músicas que vinham na minha cabeça eram assim, que segurança tenho em Jesus. Depois veio uma música assim, mais perto quero. Jesus, misericórdia, essa não. Essa está proibida. E o Fábio só me olhava assim, tipo, isso daí você só está me ajudando, me atrapalhando.
Depois comecei a cantar, mestre, o mar se revolta. E comecei a cantar, e aquela chuva foi dissipando, o marido foi se acalmando, e ele falou assim para mim depois, eu comecei a rir, né, depois que passou, e ele falou assim, no começo eu achei esquisito, achei que você não estava confiando em mim. Mas depois eu vi que você estava orando, e eu falei, está orando, está em ordem, deixa ela orar, né? Mas eu fiquei pensando que adornar as nossas crises, as nossas situações, muitas vezes é isso. Adornar as nossas negueves, as nossas situações difíceis que vivemos, muitas vezes é adorar num momento difícil. É dizer, eu confio em Ti no momento complicado. É dizer, o que eu posso fazer para transformar esse lugar. Entende? O problema é que a gente fica ali insistindo na murmuração, nós ficamos difamando a terra, nós ficamos insistindo, dizendo que é difícil demais, que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir. O que vai acontecer conosco? Nós não vamos andar, nós não vamos seguir. E o deserto, a gente sai de um, entra em outro, não é? É assim, a vida é assim do cristão. Então, queridos, vamos aprender a adornar o nosso deserto, amém? Aprender a adornar aquilo que a gente vivencia. E Axa teve essa atitude, ela tinha uma visão sobre a terra. Ela pensou, se essa terra tiver fontes, ninguém segura esse lugar. Ela pensou isso. Porque tem um texto da palavra de Deus no Salmo 126, você já viu esse texto? Eu quero mostrar novamente esse texto para você, que fala assim, Salmo 126, 4. Põe para nós aí, meu irmão. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aí. Fala das torrentes do Neguebe. E tem algo interessante sobre as torrentes do Neguebe, que eu estava pesquisando, de tempo em tempos. No deserto chove, mas de tempos em tempos. E quando chove, lá no Neguebe, faz uma torrente, um turbilhão de água. E ele desce, ele passa no deserto, e aonde ele passa, ele vai florescendo. Ele vai trazendo vida. Ele vai tornando tudo verdinho, e as pessoas vão desfrutando daquilo, produzindo. Olha que coisa maravilhosa. E quando ela pede águas, quando ela pede fontes, ela estava visualizando algo que Deus poderia fazer. Algo que poderia florescer. Algo que poderia trazer uma nova esperança. E eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é a visão que você tem sobre o seu casamento? Qual é a visão que você tem sobre os seus filhos? Qual é a visão que você tem sobre as finanças? Qual é a visão que você tem sobre a vida espiritual, a sua vida espiritual? E o que você pode fazer para adornar? Você pode pedir, você pode melhorar, transformar. O que pode ser feito, querido? Nós precisamos ter visão sobre aquilo que nós vivemos. Amém? Axa tinha. E a Bíblia diz que ela recebeu não só as fontes superiores, como as inferiores. Ela recebeu tudo. E ela desfrutou da terra. Ela desfrutou do que Deus tinha para ela. E então, isso mostra para nós que nós precisamos, sim, pedir essas fontes. Amém? A Bíblia diz no João capítulo 7, eu quero encerrar com essa palavra, João capítulo 7, 37, Jesus falando sobre si mesmo, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Chame Jesus para o seu Neguebe. Ele é a água da vida. Amém? Chame Jesus para o seu Neguebe. Quando você anda com Jesus, o deserto floresce. Quando você anda com Jesus, Deus faz acontecer. Amém?